Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre, na minha opinião, por que eu acho importante a gente acreditar na nossa cura, na cura do câncer. E vou trazer também algumas informações que, enfim, permeiam a minha história como paciente e também o que os médicos costumam dizer para mim, somado a algumas pesquisas que eu fiz online mesmo, de alguns artigos e algumas reportagens que eu encontrei para poder dar uma contextualizada, né, nesse tema. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou uma paciente oncológica, eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, aos 32 anos. Venho passando aí por algumas etapas desde então. Enfim, hoje me considero curada, mas já tive também o diagnóstico de metástase óssea. E se você for falar com a minha oncologista, ela não vai te dizer que eu estou curada. E esse é o assunto que eu quero tratar hoje, porque o que acontece? Muitas pessoas, é um tema meio tabu, é um tema muito difícil, a gente pisa em ovos para falar sobre a cura do câncer, né? É um tema muito complexo. A própria medicina, pelo que eu pesquisei e pelo que eu sinto, também fala sobre essa cura com muito cuidado e tem algumas razões para isso. E essa questão acaba que chega até nós pacientes, porque é muito difícil a gente poder falar, estou curado, né? Eu mesma tenho essa dificuldade, né? Eu me sinto curada, eu digo que eu me sinto curada, mas mesmo assim eu não posso afirmar 100%, né? O mais correto, né, segundo os protocolos todos, a doença está sob controle, né? Mas o que seria um controle? E o que seria também a questão de quando a gente já está, né, passou por todo o tratamento, né, da fase inicial, todo o tratamento inicial, fez a cirurgia, passou por quimioterapia, e mesmo assim, depois que eu terminei, né, todo o tratamento na época, em 2019, eu não podia dizer que eu estava curada, né, a medicina não me considerava curada, porque, segundo também os próprios oncologistas dizem, né, há aí um consenso que a gente precisa esperar 5 anos, né, sem nenhuma remissão da doença, sem nenhuma recidiva, aliás, perdão, para poder dizer que a pessoa está em remissão, no caso, né? Que também, pelo que eu entendo, essa palavra é polêmica de ser utilizada, né? Teoricamente, remissão seria quando, após o tratamento, a doença não manifestou-se mais no corpo da pessoa, né? Aí tem esse período de 5 anos que é considerado que após esses 5 anos a pessoa estaria então curada, mas há sempre a preocupação, né, dos oncologistas e dos médicos de que o câncer pode voltar. Enfim, gente, o tema é bastante polêmico, mas a minha ideia com este vídeo é trazer um ar assim de esperança e um ar bastante particular, mas também que eu noto nos próprios médicos, na própria medicina, né? Parece ser um consenso aí de que acreditar na cura realmente é muito importante e a gente deve persegui-la sim, ou deve acreditar nela e deve conviver com esse pensamento, porque isso realmente, pelo que eu sinto, pelo que os próprios médicos falaram para mim, faz diferença. Então é bom a gente confiar, né? Porque é uma questão que a própria medicina endossa para todos os pacientes, né? Primeiro eu vou contar um pouquinho de como foi comigo, porque assim, então assim, das minhas pesquisas, né, que eu fiz, eu já tenho uma colinha aqui, o que né, os médicos falam, né, que tem 3 fatores que contribuem para quando a gente recebe o diagnóstico, para que seja aí avaliada a chance de cura, né, da doença. Então, a primeira é o tipo do câncer, né, porque tem alguns que são mais agressivos do que outros. No meu caso, por exemplo, eu tive câncer de mama, e aí o meu câncer, eu lembro que ele era um pouco agressivo, sim, mas tinha outros que eram mais agressivos. Eu lembro que os médicos disseram assim que o meu era um nível intermediário de agressividade. Geralmente, quando as mulheres são jovens, o câncer, segundo eu ouvi na época, tende a ser mais agressivo do que nas pacientes ou nos pacientes com idades mais avançadas, né? E também tem a questão, no caso do câncer de mama, tem alguns subtipos aí, né? Tem uns que são receptivos a hormônios, outros que não. Tem um que é chamado HER2, que aí também já é um outro tipo de câncer, né? E aí parece que esse seria um pouco mais agressivo, ou a cura seria um pouco menos
provável, enfim. Mas que também há casos de cura, né? Ou seja, nesse tipo. Então, o tipo do câncer ele é bastante, né, considerado na hora de falar da cura ou não, né? O outro tipo é o estágio da doença, né? Às vezes ela tá bem no início, então uma das coisas que eu li, que eu pesquisei, que eu lembro que também foi falado para mim, então posso dizer isso sem sombra de dúvidas, é que às vezes a doença ainda tá in situ. Quer dizer, né, numa linguagem aqui bastante, um linguajar bastante de uma paciente, né? Não é um linguajar científico que eu vou dizer agora, mas é uma explicação foi como eu entendi na época e que eu acredito que não esteja 100% errada. Ele ainda não, o tumor, né, no caso, ele ainda não se extrapolou no caso da mama, né, ele ainda tá nos canais, né, nos vasinhos da mama. Eu tô falando de uma maneira bastante empírica, tá, gente? Mas enfim, ele ainda não se transformou num nódulo, não saiu, né, desses vasinhos e criou-se aí um tumor, digamos assim, né? Então é uma fase inicial que, pelo que eu vi, outros cânceres também têm esse mesmo tipo de, né, processo de andamento, assim, né? Começa in situ e depois ele se transforma, talvez, acho que aí no nódulo, ou vai crescendo, né? Não quero falar em termos técnicos, mas é mais ou menos isso, tá? Então, aí depois tem o estágio 1, 2, 3 e 4, né? No câncer de mama, pelo menos eu lembro que sempre foi assim. O meu era o nível 2, aí isso tem a ver com o tamanho, né, do tumor. Então, se o tumor, na minha época, eu lembro que eu pesquisei alguma coisa do tipo, se ele ainda tem até 2 centímetros é nível 1, mais de 2 centímetros é nível 2, um pouco para mais, um pouco para menos, se é um pouco maior já é nível 3, se tá com metástase já vai para o nível 4. Então, é mais ou menos assim, né, tem esses estágios. Repito que também estou falando sem, né, gente, não estou com nenhuma pesquisa científica aqui, eu estou falando só para contextualizar mesmo, né. E também o tipo de tratamento influencia, né, segundo os médicos, né, claro, né, então se uma pessoa tem um acesso a um tratamento mais avançado, medicamentos, né, por exemplo, a fazer a cirurgia com rapidez e aí depois já logo ter os quimioterápicos disponíveis, né, isso também vai influenciar na cura. Porém, tem o fator 4, que é o fator que eu considero que é o motivo pelo qual eu estou gravando este vídeo, que é o fator do paciente, né? Que é a parte que cabe ao paciente no tratamento, né? E esse fator inclui tanto os cuidados do próprio paciente com a sua saúde e o emocional do paciente, né? Se ele acredita na cura, que vem aí um pouco o tema desse vídeo que eu gravei, né? Acreditar na cura, no final das contas, o que impactaria aí no tratamento? Um otimismo, um estilo de vida que talvez vai fazer com que esse paciente se cuide mais, né? E são inúmeras, isso daí a gente posso falar sem nenhuma dúvida, que é provável, no caso, né, provável no sentido de que se pode provar, de que quando a gente tem um estilo de vida mais saudável, a nossa saúde ela é beneficiada e isso também influencia no tratamento de um câncer, né. Então, todos os médicos, sem exceção, quando eu estou em tratamento, quando eu vou lá no consultório da minha oncologista, sempre endossam que a gente se cuide, né? No caso do câncer de mama, por exemplo, fator de risco é quando a gente está acima do peso, quando a gente tem uma alimentação que não é saudável, né? Então isso é provado cientificamente de que quanto mais a gente se cuida, menos as chances do câncer voltar, até mesmo se manifestar, né? E também, gente, tem a questão emocional por trás de quando a gente se cuida, né? Porque quando a gente se cuida, a gente tem a gente fica menos estressado e a gente sabe que estresse e também a alimentação, por exemplo, eles inflamam o nosso corpo, né? Então tá diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico e à manifestação de doenças, né? Então quanto mais a gente está confiante, otimista, digamos assim, né? E temos a fé, a crença na nossa cura, o nosso organismo ele fica menos inflamado, menos irritado, menos tenso e por isso também ajuda o nosso sistema imunológico a combater as células cancerígenas, né? Claro que eu não estou falando isso daqui, é bem importante ressaltar, porque o que acontece? No meio, né, quando a gente fala de câncer, tem todo um estigma por trás, né? Eu já gravei um vídeo aqui também falando sobre esse assunto, de que o câncer é uma doença que se manifesta em pessoas que são estressadas, que guardam mágoas,
que guardam rancor, né? Ou seja, então os rancorosos, fica a gente paga enfim, fica aquele estigma, né? Como eu já disse aí, de pessoas que por conta disso tiveram câncer, né? E eu também acredito, né? Eu acredito, já falei isso em outros vídeos, eu sou um tipo de pessoa que eu sou bastante maleável, né? A minha crença ela é bastante. Ela permeia um pouco essa fala, por mais que isso possa parecer um tanto quanto revoltante ou uma, né, falácia, é uma coisa que assim, as pessoas não gostam de afirmar, né? Sobretudo a ciência, né? Assim, no caso de que uma pessoa rancorosa tem câncer, isso não tem como a gente provar. Porém, eu não estou querendo dizer que o rancor em si causa câncer, né? O que eu acredito, gente, é que, em geral, qualquer doença, né? Quando a gente tem pensamentos, quando nós somos pessoas, né? Naturalmente mal-humoradas, estressadas e rancorosas em geral, qualquer doença vai ter maior probabilidade de se instaurar no nosso organismo, não só no câncer, não só no caso do câncer, né? Por conta do que eu já falei, porque isso vai enfraquecer o nosso corpo, vai enfraquecer o nosso sistema imunológico. Eu já falei conversando com um amigo uma vez, né, justamente sobre a minha saúde, né? Eu estava dizendo para ele que a minha interpretação é a seguinte: todos nós nascemos com algumas predisposições genéticas, no caso, às vezes familiares, né? Às vezes até mesmo a gente vem com, né, com um bilhetinho premiado, né? Às vezes a gente, no meu caso de câncer de mama, eu não tenho, né, nenhum histórico familiar de mulher que teve câncer de mama diretamente, assim, fora uma tia-avó, ou seja, ela era irmã do meu avô paterno, ou seja, não era uma linhagem, digamos assim, né? Não era minha avó, nem minha mãe, né? E mesmo assim a doença se manifestou em mim. Eu lembro que isso foi muito falado na época, né? Os médicos viviam perguntando se eu tinha histórico familiar. Porém, o meu avô paterno teve câncer no pulmão, o meu tio, né, tinha também câncer, faleceu de câncer, uma outra tia minha, né, do mesmo lado familiar também, né, e aí os médicos na época disseram que às vezes não era, eu posso ter uma genética que não está relacionada diretamente ao câncer de mama, mas diretamente à manifestação de alguns cânceres aí. Eu confesso para vocês que eu nunca tive a curiosidade de fazer o teste, então não fiz, não sei, não quero saber, para mim não muda nada, honestamente, na verdade eu acredito que só vai me causar mais ansiedade e preocupação se eu ficar sabendo se a minha genética é ou não favorável. Eu tô muito bem sem saber, porque realmente eu prefiro ir pelo lado do que assim, o que vai adiantar eu ficar sabendo, sendo que eu já tô fazendo tudo que eu posso fazer para me cuidar e para evitar que a doença se manifeste novamente, né? Então eu já estou fazendo tudo que eu acredito que seja necessário, então eu não preciso saber, né? Para mim é indiferente saber, porque nada vai mudar na minha vida se eu souber, né? Do ponto de vista de que o que eu faria de diferente, eu já estou fazendo tudo que eu posso, né? Mas isso é muito particular para cada um também. Então, gente, e o que acontece aqui com o canal, como eu tenho feito alguns vídeos, né, para compartilhar e trocar, acontece de muitas mulheres às vezes me procuram, falam, né, nas próprias mensagens aqui dos vídeos, né, vocês podem até olhar aí nos históricos de outros vídeos, eu pergunto, você está curada? E outras mulheres também comentam das suas histórias, e aí outras pessoas, mas você se curou, né? E algumas afirmam, e é muito legal ler lá nos comentários, sim, estou curada, né? Uma vez eu li lá um comentário de uma, né, pessoa que falou, né, que teve metástase, inclusive, se curou, se eu não me engano. Então é muito legal que a gente afirme a nossa cura, porque se a gente for depender da medicina, a gente vai ficar sempre em controle, em observação, em tratamento, né? E isso pesa no nosso ombro, né? Porque fica parecendo que a gente tem sempre uma sombrinha ali, que a gente tem que ficar preocupado, né? O tempo todo a gente tem que ficar alerta. E os próprios médicos recomendam que a gente não faça isso, né? Eu, nessas minhas leituras que eu fiz aqui para gravar esse vídeo, eu até achei assim a frase de uma oncologista que falou, né, que é muito importante que o paciente siga confiante e não viva com o fantasma da doença, né? Eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo a reportagem que eu encontrei essa frase, né, que está disponível na internet, com fontes e tudo mais, e está falando inclusive sobre todos esses temas que eu estou falando aqui, mas enfim,
E a minha médica oncologista mesmo, né, gente, todas as vezes lá no hospital, nunca aconteceu de eu não ouvir de algum médico pegar e falar pra mim, não, mas olha, as chances são muito boas, não, mas a gente vai, olha, você tem 95% de chances. Eu lembro que na época que eu fui diagnosticada, todos os médicos cravavam isso pra mim, não, mas olha, as chances são ótimas. No meu caso, né, diziam que eu tinha 95% de chances de cura, com base em pesquisas aí, devido as minhas características da minha doença, da minha idade, de como que eu encontrei ela, né, e tudo mais. Mas independentemente dessas porcentagens, gente, essas porcentagens são apenas o que são, números, né, e são, assim, muitos os casos de pessoas que fogem dessas estatísticas. Então eu gosto sempre de acreditar e sempre de olhar, né, sobretudo quando a gente está no tratamento, para aqueles casos de sucesso que nos impulsionam e nos fazem conseguir confiantes e com fé de que a gente também está curado, ou que a gente também vai se curar, ou que a gente já está em vias de se curar, né? E afirmar isso todo dia pra gente, quando a gente acorda, gente, traz assim uma paz tão boa, né? É muito comum, né, quando a gente acaba de ser diagnosticado, sobretudo, a gente fica naquele medo, é um peso que vem no ombro, né, eu sei como é que a gente fica com o coração, parece que é um luto, assim, a dor que eu senti quando eu tive a notícia, e sobretudo depois quando eu passei pela notícia de que eu estava com metástase óssea, eu lembro que foi uma dor, assim, foi a maior dor da minha vida, né, eu passei noites e dias aí que eu simplesmente estava enlutada, né, eu fiquei realmente muito impactada, né, sobretudo dessa segunda vez. Mas depois eu peguei e falei, não, eu acordei assim, eu falei, não, cara, vamos em frente então, se é isso que tá acontecendo comigo, o que eu tenho que fazer pra cura? Aí eu não sei como é que são vocês, mas eu logo pesquisei online, casos de pessoas que haviam se curado de metástase, e eu encontrei um monte, né, e aí eu também encontrei vários médicos dizendo, né, também já aconteceu aqui no canal, de uma pessoa comentar, mas metástase não tem cura, né? E eu fiquei bem indignada com esse comentário, porque eu falei assim, de onde que você tirou essa informação de que metástase não tem cura? Basta você procurar, né, as referências, basta você falar com qualquer oncologista, que qualquer oncologista vai dizer que sim, existem inúmeros casos de pacientes com metástase que se curaram, né, que tiveram cura, tanto pelos tratamentos, né, somente devido ao tratamento médico, ou porque fizeram coisas paralelas, né? Eu já gravei um vídeo aqui também no canal sobre aquele livro Remissão Radical, que é um livro bastante polêmico também, justamente porque traz casos de pacientes que eram tidos como muitos deles assim já sem qualquer chance de serem curados, né? E eles foram curados, alguns assim, inclusive saíram do tratamento convencional, e é por isso que esse livro ele é bastante polêmico e delicado, né? Porque eu acredito que essa decisão ela é muito particular e jamais pode ser recomendada, né, para qualquer pessoa, desde que a pessoa imagina, né, uma decisão muito particular de cada um. E eu acredito que a pessoa que toma essa decisão internamente ela está muito embasada dos seus riscos, né? Porém, é muito delicado você falar publicamente ou recomendar publicamente que isso seja feito, até mesmo porque a maioria de nós, né, gente, na sociedade que a gente vive hoje em dia, para a gente ter recursos emocionais até mesmo para bancar, né, vou fazer qualquer tipo de método, né, que traga a cura sem fazer o apoio da medicina, eu acho que é uma coisa completamente arriscada e que, né, a gente tem inúmeros casos aí de infelicidade aí nesse tipo de atitude, né, mas realmente cabe a cada um entender qual que é o melhor caminho a ser tomado, né, existe até um documentário que eu assisti na Netflix chamado Heal, né, que fala, né, cura no caso, né, em inglês, e que traz inclusive esses grandes mestres espirituais aí, que muitos cientistas inclusive criticam, mas eles próprios falavam, né, que as pessoas seguissem, né, ninguém dizia para que a pessoa parasse de fazer o tratamento, né. Enfim, tô falando tudo isso porque estamos falando aqui sobre um vídeo se o câncer tem cura ou não, e que, na minha opinião, também não basta apenas a gente confiar somente na medicina. Eu acredito que tem que o emocional do paciente, a fé do paciente, a certeza de que ele vai estar curado e as atitudes que ele toma na vida dele,
com base nessa crença, elas estão também muito relacionadas à cura, né? Por quê? Porque a pessoa, ela vai fazer de tudo que ela pode, ela vai estar fortalecendo o sistema imunológico dela e com isso as células, né? Eu gosto de visualizar, quando eu penso, né, na minha cura, assim, eu gosto de visualizar as minhas células todas ficando purificadas, assim, limpinhas, meu corpo perfeito, né? Fazer afirmações que dizem isso, né? De que minha saúde é perfeita, de que meu corpo é perfeito, né? E de que eu me cuido, e tudo isso me ajuda muito mesmo a acreditar que sim, estou curada, por mais que eu não possa afirmar isso 100%, né? Se vocês forem lá falar com a minha oncologista, ela vai dar um puxão de orelha. Enfim, gente, o vídeo é mais ou menos sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma outra anotação aqui que eu... sim, a última anotação que eu fiz aqui que eu não falei, que eu li também, é que os próprios oncologistas não gostam de afirmar que o paciente está curado, até mesmo depois que já se passaram, assim, que os 5 anos, né, depois do tratamento, né, já aconteceram, a pessoa já passou por esses 5 anos. Os médicos, eles não gostam de cravar porque eles têm muito medo de falar e depois o câncer voltar e aí isso afetar. Então eles são muito assim, os oncologistas, eles são até mais precavidos, né, na forma como eles lidam com esse assunto do que talvez eles mesmos acreditem. Então, talvez internamente eles estão vendo lá o histórico do paciente, eles estão acreditando também que esse paciente está curado, mas eles não podem verbalizar ou não verbalizam com medo de falar isso e dali um pouco o câncer se voltar a se manifestar, né? Porque acontece, né? Acontece em alguns casos a pessoa assim, teve câncer em algum lugar, em algum órgão, passaram, sei lá, 10 anos, e aí depois essa pessoa foi lá e teve aí um retorno, né? Uma recidiva ou uma metástase, enfim. E aí, devido a esses casos, a medicina está sempre com o pé atrás. E eu acho que isso também é um pouco o que nos barra, né? Até mesmo como pacientes, porque às vezes a gente fica com medo de cravar a nossa própria cura, né? Eu ouço isso de muitas pacientes, né? De pessoas que eu converso, não quero falar porque vai que depois volta e eu tava... Gente, se depois voltar, corre daí, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa que nunca teve nenhuma doença e de repente tem uma doença. Ela vai... Agora, porque todo mundo tá passível de ter qualquer doença a qualquer momento. Agora, por causa disso, a gente vai ficar pisando em ovos para falar de como que tá a nossa saúde. Se a gente tá né, eu acredito assim que estar sob controle, estar bem, ou estar até mesmo no tratamento com perspectivas ótimas, né? Vamos aí sim acreditar na nossa cura, falar que se já não estamos nos sentindo assim, ou se, né, as situações já não estão se trazendo dessa forma, acredito que é sempre importante a gente falar sobre isso. E também quero fazer uma outra ponderação, né? Porque a gente sabe que inúmeros são os casos que, apesar de a pessoa ser otimista, a pessoa fazer tudo que ela pode, enfim, tudo acontecer, a doença vai crescendo e vai se manifestando. E existem coisas, gente, que estão fora do nosso controle, né? Então, eu acho que é importante eu ressaltar que de forma alguma eu quero acreditar, eu quero dizer aqui que eu acredito que, se a pessoa fizer isso, então quer dizer que ela vai estar curada. Não, pode ser que isso não aconteça mesmo, pode ser que inclusive a doença avance, né? E por mais que a pessoa faça tudo que ela pode, porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece com a gente, né? Tem coisas que a gente não tem explicação mesmo, né? Como as doenças são algo que a gente realmente não consegue explicar por que algumas pessoas têm, outras não, por quê? Ninguém sabe, né? Então eu respeito muito, eu acho que a gente tem que acolher também muito a nossa situação sempre, entender que a gente sim é um ser humano e que como ser humanos nós estamos aí suscetíveis às doenças. E se ela, de repente você está assistindo esse vídeo, você conhece alguém que está assistindo esse vídeo, que a pessoa, por mais que seja otimista, cansou de estar otimista porque parece que não adiantou, eu acho que também existe um lugar aí que a gente tem que se acolher, respeitar, entender o nosso momento, né? E sempre levar, eu gosto muito de levar, gente, independentemente do que está acontecendo comigo, na hora é difícil, a gente às vezes não consegue fazer isso, a gente fica triste, a gente às vezes pode até se revoltar, mas eu acho que tudo na vida nos leva para algum aprendizado, né? E nos leva também para uma compreensão
de algo maior, que pode estar fora do nosso alcance, né? Que a gente não enxerga no momento, mas que pode fazer sentido, ou que isso pode trazer aí lá no futuro, né, algo que a gente, por exemplo, vamos supor que a gente venha a ter uma doença que está evoluindo e que a gente veja que, nossa, né, pode ser que eu morra antes do que o que eu esperava, que é o que eu já cheguei a pensar. O que eu pensei quando isso aconteceu? Bom, então enquanto isso, o que eu faço dessa minha existência que eu tô aqui? E vários pacientes oncológicos têm essa narrativa, né? A gente encontra muitos pacientes que, mesmo sabendo que a doença ou está evoluindo ou que está difícil, quantas pessoas inspiradoras, né, resolvem então aproveitar a sua vida ao máximo, fazer o máximo que elas podem enquanto elas ainda estão vivas, ou que elas podem ser que elas, né, não sabem aí, às vezes o médico dá, né, crava aí, você tem não sei quantos anos de vida. Eu vi uma notícia uma vez de uma mulher que resolveu que não ia se tratar e que ela ia morrer em paz, porque ela achava que o tratamento ia doer muito, ia ser muito penoso, que ela ia sofrer demais. E a entrevista com ela, gente, ela era uma pessoa, parecia estar tão resolvida com aquela decisão dela, né? E foi na imprensa, saiu na imprensa, mostrou os familiares, né? Todos acompanhando a decisão dela, acolhendo a decisão dela, e ela falava, olha, gente, pra mim é melhor eu não ficar tomando os remédios e viver plenamente do jeito que eu posso, enquanto o meu corpo estiver respondendo, do que ficar me entuchando de medicamentos, né? Era alguma coisa nessa linha o que ela dizia. E, enfim, então é isso, né, gente? Cada caso é um caso, mas a ideia desse vídeo é trazer essa esperança e trazer esse lado otimista e esse lado de fé, né, sobre a nossa situação de saúde. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, curte aqui a página que me ajuda também, para que outras pessoas tenham conhecimento. Se você quiser fazer um comentário também, fico feliz, também ajuda. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.